Até o final desse vídeo, você vai se tornar um expert em taxa Selic. E eu estou falando sério. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre taxa Selic. Talvez você já se questionou sobre algumas coisas, tipo, que raios é taxa Selic? Por que eu preciso saber disso aqui? O que isso impacta no meu bolso de verdade? Primeiro, taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Tá, mas o que isso significa? Significa que a taxa básica é o mínimo e uma instituição financeira vai cobrar de você, ou você é um empregado ou empregador, quando você for fazer um empréstimo ou financiar alguma coisa. Presta bem atenção, a taxa Selic é o mínimo. Quer dizer que emprestar a juros mais baixos do que a taxa Selic não faz sentido, porque aí eles vão estar perdendo dinheiro. Tá acompanhando? Mais uma coisa, a taxa Selic serve como parâmetro para uma categoria inteira de investimentos. Tem um monte deles aparecendo aqui, ó. Todos eles da categoria da renda fixa. No decorrer dos vídeos, você vai se familiarizando com cada um deles, a gente vai explicando aqui como é que funciona cada um e algumas nuances que alguns têm que são muito interessantes. Então isso aqui é mais ou menos o que é a taxa Selic. Agora, voltando para a resposta número 2, você precisa saber sobre isso, porque isso diz muito sobre o Brasil como ele está no momento como um todo, no geral. Juros altos querem dizer boas rentabilidades dos investimentos de renda fixa, mas isso nada mais é que um sintoma causado pela inflação, e isso causa crises em outros setores. Calma aí que eu vou explicar melhor sobre isso mais pra frente. Continua acompanhando que você vai entender. Porque aí você pode até pensar, beleza, mas se não muda nada pra mim, pô, eu não invisto. Mas lembra que eu falei que as instituições financeiras usam a taxa básica de juros como parâmetro para fazer empréstimos ou financiamentos? Então me responde aí, quem é que faz esses empréstimos e esses financiamentos? Você, o Jorge, que é dono da padaria ali na esquina, a Maria, que é dona do cachorro quente, todo mundo, seja empregado ou empregador, já fez algum financiamento ou vai fazer. E em época de juros altos, quando você vai fazer esse tipo de financiamento ou empréstimo para você usar em algum outro lugar, o cara vai falar para você, o seu gerente do banco vai falar, olha, os juros tá meio alto, então você vai pagar uma taxa mais aqui e tudo mais. Aí você faz o quê? Não interessa, né? Porque, como diria o filósofo, se tá caro, só e é isso que acontece quando o juros está alto. Como o crédito fica mais caro, o movimento diminui, porque tem menos dinheiro em circulação no geral. As empresas vendem menos e a economia desaquece. E se o juros se mantém alto por muito tempo, isso causa um risco real da nossa economia entrar em colapso. Aí você deve pensar, pô, mas se isso é tão ruim, por que não diminui logo a porcaria da taxa, mano? E é aqui que a gente entra na resposta da pergunta 3. Lembra que eu falei que os juros altos são sintomas de uma coisa que a gente chama de inflação? Vem comigo, acompanhe e presta atenção que você vai entender por que eles aumentam a taxa de juros de propósito. A inflação é a perca do poder de compra de uma moeda. Por exemplo, o quilo de carne que você comprava 5 anos atrás por R$ 25, hoje em dia custa 50. Nesse caso, você precisa do dobro de dinheiro para comprar a mesma quantidade de carne. Agora imagina isso com todos os itens que você consome, sempre aumentando de preço ao longo do tempo. Você precisando de mais e mais dinheiro sempre para comprar as mesmas coisas, às vezes até menos. Esse aumento dos preços ao longo do tempo a gente chama de inflação. Você deve estar percebendo isso agora na pele, quando você vai no mercado, na feira, no restaurante, sei. E como é que faz para frear a inflação? Desaquecendo a economia. E como é que faz isso? Aumentando a taxa de juros. Tá vendo como, infelizmente, isso é um mal necessário? Mas será que é mesmo? Será que não tem outro jeito? Se inscreve aqui no canal que você vai descobrir.